Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegou alguns de casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu." Porque ainda incomodaram o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, do versículo 21 até o 43. Nós vimos aqui o relato de 2 situações. Uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos e já tinha feito de tudo, já tinha procurado todos os médicos, ninguém conseguia solucionar o problema dela. Ela, ouvindo falar de Jesus, ela fala: "se ao menos eu tocar na barra
da roupa dele eu vou ficar curada. Ela foi, tocou, ficou curada. Jesus ainda percebeu, mas os discípulos não estavam compreendendo como é que Jesus podia perceber que uma mulher tinha tocado nele no meio de toda aquela multidão. Depois a mulher vai, conversa com Jesus, Jesus vai em paz, tua fé te curou. Esse foi o primeiro relato. O segundo relato, Jairo, um chefe da sinagoga, vai ao encontro de Jesus, também sabendo de Jesus, das curas, dos milagres que Jesus fazia, expulsão dos demônios, ou seja, o exorcismo que ele estava fazendo, a filha dele, numa condição que estava também prestes a morrer, ele vai, pede, Jesus vai na casa. Quando chega lá, o pessoal já disse que não adiantava mais, porque a menina já havia morrido. Jesus disse, não, ela está dormindo, fizeram gozação e tal. Jesus foi lá e a menina realmente ela voltou. Na verdade, Jesus estava falando que a menina estava dormindo, mas ela estava morta mesmo. E Jesus ressuscita aquela menina. Todos os dois relatos mostram que Jesus Cristo, ele é Deus e ele pode curar quem ele quiser e até mesmo fazer com que uma pessoa que esteja morta, ela ressuscite. Esse é o fato geral do que nós acabamos de ouvir desse trecho do Evangelho. Constantemente eu recebo assim pedidos de oração. Padre, tem alguém que vai fazer uma cirurgia. Padre, reza por tal pessoa e tal. E já aconteceu de eu rezar, a pessoa ficar curada. Já aconteceu de eu ir, uma coisa natural entre nós sacerdotes, né, que aconteceu só comigo, não. Até com o seu pároco isso acontece também, de ir no hospital, dar unção dos enfermos, a pessoa ficar curada, ou rezar por alguém, e a pessoa ficar curada, e a pessoa ficar boa. Só que aqui, meus irmãos, tem um ensinamento espiritual que é muito importante. Às vezes, nós temos medo de morrer, nós temos medo dessa morte. Como diz lá no livro do Apocalipse, essa primeira morte. E nós lutamos, e como se luta para não morrer. Vai para médico, a pessoa não tem dinheiro nenhum, mas a cirurgia é feita, depois Deus providencia, alguém ajuda no pagamento e acaba se pagando tudo, e se faz exercício, vai no médico, faz check-up, de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, e vai-se aqui, vai-se acolá, para não morrer. E precisamos fazer isso mesmo. Nós precisamos cuidar da nossa saúde física. Mas eu quero dizer também, meus irmãos, que nós precisamos lutar pela nossa saúde espiritual. Nós precisamos lutar para que a nossa alma não vá para a condenação eterna, que na Sagrada Escritura é tido como a segunda morte. Embora não seja uma morte, mas a condenação eterna, viver eternamente no inferno, é como uma segunda morte. E aí nós precisamos lutar. Lutar para nós não passarmos por essa segunda morte. Já fui várias vezes na Terra Santa e lá
né? Eu não encontrei a filha de Jairo e muito menos essa mulher que foi curada dessa hemorragia. Ela foi curada, a filha de Jairo foi ali ressuscitada, mas elas morreram depois. Não sei como elas morreram. Não sei se depois dessa situação a menina passou a crer em Jesus como Senhor, a mulher também. Na primeira leitura hoje nós vemos a morte do filho de Davi, Absalão. Absalão morreu numa condição não muito boa. E Davi chora a morte de Absalão. Nós precisamos, meus irmãos, diante dos nossos parentes e tudo mais, quando nós perdermos qualquer ente querido nosso, que nós possamos chorar a saudade por saber que eles não vão mais conviver conosco neste mundo. Mas que lá no fundo nós nos alegremos pela salvação dele. Porque chorar sabendo que aquela pessoa poderia não ter se salvado, eis a questão. Ou senão, os nossos parentes chorarem a nossa morte. Mas, no fundo, nós termos perdido a nossa salvação. Assim como Jesus pode curar, nos curar, né, de uma doença e acontecer de nós não morrermos. Só Jesus pode também nos salvar da morte eterna. E é preciso pedir a Ele. Todos os dias nós precisamos pedir a Jesus que nos livre da condenação. Na oração eucarística número 1, tem um momento lá que na oração nós rezamos: livrai-nos da condenação. Livrai-nos da condenação eterna. É por isso que constantemente, aqui nas homilias, eu sempre rezo, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela me ajude e ajude você também, para que nós não morramos em estado de pecado mortal. Nós não podemos morrer em estado de pecado mortal. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crer em Jesus como Redentor nosso, é também crer no poder de Deus. É crer nele que pode nos salvar da condenação eterna. Mas também não basta crer em Jesus e viver numa vida de pecado. Não dá. Precisamos pedir a Deus que nós morramos em estado de graça. Não da desgraça do pecado mortal. Você está me entendendo? Todos os dias. É por isso também que na oração do Santo Rosário, do terço que você reza, tem aquela jaculatória. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Tá vendo? Livrai-nos do fogo do inferno. Na oração da Ave Maria, nós pedimos também a Nossa Senhora que na hora da morte ela interceda por nós. Mas também não dá para a gente ficar brincando, né? Vamos esperar a hora da morte para no último momento ali nós sermos salvos. Não, nós precisamos estar todos os dias pedindo a Deus nosso Senhor que nos livre, porque o tentador, ele está fazendo de tudo para que nós percamos a nossa salvação.
para que a nossa alma entre no estado de condenação como o dele e dos seus demônios. Nós não podemos, meus irmãos, ir para o inferno. O nosso caminho é o céu. Por isso precisamos pedir: Senhor, me ajuda. Senhor, que eu morra santo. Senhor, que a minha vida seja verdadeiramente uma vida de santidade. Me ajuda, Senhor. Livra-me da tentação. Livra-me do mal, desse maligno que está aí constantemente nos tentando e fazendo de tudo para que nós não nos salvemos. Eu repito mais uma vez: curar uma pessoa de uma doença é fácil. Para Deus é fácil. Agora, da doença do pecado, aí não depende de nós. Ou melhor, não depende de Deus, vai depender de nós. É nós que precisaremos pedir, é nós que precisaremos lutar. Jesus pode curar uma pessoa até que nem pediu. De repente ela está lá curada. Se você for observar no evangelho de hoje, não foi a menina que pediu, foi o pai que pediu. E Jesus fez tudo, por compaixão ao pai, por tudo. Mas se nós não pedirmos pela nossa salvação, dificilmente nós nos salvaremos. E quem deixa isso claro para nós é Santo Afonso Maria de Ligório. Quando ele fala daquela passagem do Evangelho: batei e abrir-se-vos-á, pedis e recebereis. Aí São Afonso Maria de Ligório diz: mas o que é que nós vamos pedir? Aí ele diz: se nós não pedirmos a nossa salvação, dificilmente nós nos salvaremos. Porque depende de nós. Se eu não quiser aceitar a salvação que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não me salva. Está compreendendo? Então você que é mãe, nas suas orações não deixe de rezar pela salvação dos seus filhos. Você que é pai também. Peça tudo, mas não deixe de pedir constantemente pela salvação do seu filho. Os santos que eram casados e tinham filhos não deixavam de pedir. Teve santos que até diziam assim: Senhor, se a vida que meu filho está levando, ou melhor, se meu filho estiver caminhando para uma situação errada, aonde ele vai perder a salvação dele, então, Senhor, que o Senhor o leve antes de ele cair nesta situação de perder a alma dele. Está vendo a compreensão? Não é que ela esteja desejando a morte do filho pela morte. Ela está dizendo: se é que meu filho está caminhando para a condenação eterna, se a vida que ele leva está levando a isso, Senhor, que o Senhor o leve antes. Isso aqui nós vemos também na vida de Santa Rita de Cássia. Os filhos dela estavam revoltados por causa da morte do pai, porque haviam matado o pai, e ela pediu: Senhor, se é para os meus filhos serem condenados por essa falta de perdão que eles estão dando, eles não estão tendo, que eles se convertam e o Senhor leve logo. E aí na narração da história, nós vemos que realmente os filhos morreram e Deus ouviu a prece. Eu sei que não é uma oração fácil de se pedir, mas se for para perder a alma, que leve antes.
Então, vocês que são pais, peçam pela salvação dos seus filhos. Constantemente nas suas orações peçam, Senhor, que meus filhos se salvem. E aí você que é esposo, reze pela salvação da sua esposa. E você que é esposa, reze pela salvação do seu esposo. E aí nós vamos ampliando para os vizinhos, para os amigos, os parentes, primos, e assim por diante, os nossos tios, os nossos avós. Tem velhinhos, meus irmãos, que estão levando uma vida de condenação. Não vão na missa, não querem rezar, estão levando uma vida desregrada. Está mais para lá do que para cá e não quer saber de Deus. Rezemos pelos nossos avós, porque as pessoas podem dizer assim, não, o velhinho tá, não sei o quê, mas está levando uma vida errada. Existem pessoas idosas que morreram e foram para o inferno. Mas existem também aqueles que foram para o céu. Que Deus nos conceda a graça de levarmos uma vida santa. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer, valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.